Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o Casamento e Comportamento na sua versão podcast, nossa sala de visitas onde a gente recebe convidados e convidadas, que é o caso de hoje, muito especiais. E elas falam sobre saúde, qualidade de vida e longevidade. Eu estou aqui com a doutora Maria Fernanda Rodrigues, medicina funcional, e a doutora Jane Frias, ginecologista integrativa. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Silvia. A medicina funcional, a ginecologia integrativa é tudo muito novo, é tudo muito recente. Os termos estão em alta, nós estamos ouvindo esses termos agora. Eu acho que para começar essa conversa, depois que eu escondi a Coca Zero, tá? Muito obrigada. Eu escondi a Coca Zero, deixei umas balinhas de goma para cenografia. O que é a medicina funcional, Fer? A medicina funcional, Silvia, é uma medicina que ela é recente, se a gente for comparar o tempo de vida da medicina como um todo, mas ela veio para suprir uma necessidade que a gente começou a perceber, porque a gente vem envelhecendo cada vez mais sem qualidade de vida. Então, a medicina funcional ou integrativa, cada um acaba que chama da forma como quer. Podemos usar os dois termos. Podemos usar os dois termos. Ela veio para suprir essa necessidade de trazer qualidade de vida num processo de envelhecimento. Então, a população ela vem ficando cada vez mais velha, com uma qualidade de vida que não corresponde a esse envelhecimento. Então, a pessoa só fica mais tempo doente, né? Ela envelhece sem essa qualidade de vida. Mas é possível envelhecer bem? Claro, Nossa Senhora. Hoje em dia eu digo mais, é possível reverter o envelhecimento. Ai, gente, olha, a Maria Fernanda trazendo o milagre da vida pra gente, é o que a gente mais quer, rejuvenescer. Exatamente. É super possível envelhecer com qualidade e nunca é tarde, né? Porque as pessoas, muita gente pergunta pra gente, mas eu já tenho tantos anos, será que agora adianta eu correr atrás desse tempo perdido, né? E super dá certo. E quando a gente fala de medicina funcional, e daí vem a ginecologia, né? Como que funcionam essas duas áreas? A medicina funcional é mais ampla e daí a ginecologia mais específica. Como que é essa dinâmica? Acaba que a gente concentra em relação à saúde da mulher, né? Por exemplo, a Maria Fernanda, ela consegue abranger um pouco mais, porque ela atende, inclusive, o público homem, né? Sim. Já eu não, o meu mais restrito é a pública mulherada, só que a gente vai em todas as gamas das idades, as mais novinhas até as mais senhoras. Então, a gente traz esse mesmo cuidado, só que focado em saúde da mulher. E né? olha a doença com outro olhar, né? Essa é a questão da medicina integrativa e funcional. Apesar da proposta ser a prevenção, né? Trazer a prevenção, é raríssimo hoje em dia alguém que não tenha alguma condição. Então, a gente olha para a doença com um olhar totalmente diferente. A gente não silencia sintoma, a gente vai direto na causa. E na medicina funcional, esse paciente ele tem que ser jovem? Não, de jeito nenhum. Em que momento ele procura a medicina funcional? Eu tenho paciente de todas as idades. Eu também, acho que a de Jane todas as também. idades. Mas a minha primeira paciente da vida, você conhece muito bem, é minha mãe. Maravilhosa. Pois Um beijo, a nossa musa. Sim. Um beijo, mãe, te amo. Obrigada por ser minha cobaia. A cobaia que deu certo, Ela é a cobaia Todas que deu queremos. certo, exatamente. Minha mãe começou o processo há 5 anos, que é o tempo que eu comecei a trabalhar com isso. E ela já começou, né, mais velha e super funcionou. Eu tenho pacientes desde 20 e poucos anos e pacientes mais velhos. E eu não sei se é o caso da Jane, mas eu percebo que os pacientes mais novos, hoje em dia, por conta da modernidade, do estilo de alimentação, do estresse do dia a dia e dos tempos modernos mesmo, são pacientes muito mais doentes que os pacientes mais idosos. Porque os pacientes idosos foram alimentados pelos avós, que tinham o hábito de comer comida. De se sentar à mesa para almoçar, mais disciplina nas refeições, né? Mais disciplina talvez até em relação à vida, Exatamente, né? dormia cedo, acordava cedo. Os mais novos costumam dar bem mais muito mais trabalho, muito mais trabalho que os mais velhos. Nossa, surpreendente, né? Assim, o mais velho, quando ele quer de fato melhorar, ele faz o que precisa. O mais novo são muitas variáveis. E agora? Então, é mais complexo trabalhar com os mais novos do que com os mais velhos, sem dúvida. Mas em que momento esse paciente procura? Porque em outras especialidades, a gente tem alguns
alguns momentos, né, pontuais, não, eu preciso procurar um cardiologista, preciso procurar uma dermato. Quando eu falo de medicina funcional, em que momento tem esse despertar, né? Porque quando a gente está envelhecendo, tudo bem, chega uma hora que você busca, né? Mas nessa amplitude dela, qual seria o momento ideal? Levar um filho para uma consulta, eu ir numa consulta, como que meus funciona? filhos, eu tenho 2, um de 5 anos e um de 8 meses. E os meus vão, desde que nasceram, eles vão em pediatras integrativos. Então, hoje, como existe a ginecologia integrativa, a gente tem a pediatria integrativa, cardiologistas com olhar integrativo, a gente tem todos os outros profissionais com essa pegada integrativa. Então, mas num geral, eu não sei, você pode me corrigir, mas no geral, para mim, os pacientes mais velhos vêm quando eles esgotam a possibilidade de tratamento na medicina tradicional. Então, a grande maioria vem para mim, e isso é casos reais mesmo, doutora, eu já passei em 17 médicos e ninguém resolve meu problema. Doutora, eu tô há 4 anos com uma condição que traz uma qualidade de vida muito ruim. Então, são essas demandas que vêm para mim, não sei, na gineco. Na gineco, na verdade, assim, culturalmente, a gente já tem, assim, toda mulher, e às vezes tem a sua filha, já leva, né? Então, assim, eu tenho desde pacientes adolescentes, né, até as mais velhas, que estão em menopausa. Então, a gente atinge todos esses extremos de idade. Mas tem muito o cultural. A mulherada, normalmente, a mãe leva na primeira vez. Normalmente, então, são sempre pacientes, às vezes, que já são minhas e já conhecem, né, a pegada integrativa e já querem que as suas filhas tenham, né, essa abordagem nos cuidados dela. O que realmente eu costumo até dizer para elas, eu falei, gente, hoje tu tem a oportunidade de trazer um olhar diferente para tua filha, coisa que não aconteceu às vezes com ela, no momento dela, né? Então, qual que é o momento comum de levar, né, as filhas? É logo assim, menstruou, tá perto ali, tá vendo que já tem algumas alterações, né, da menstruação, já leva a menina. Para começar esse acompanhamento desde cedo. E eu encaminho bastante, né? Porque entra em conflito, infelizmente existe um conflito muito grande entre a medicina convencional, cartesiana, que a gente chama, e a medicina integrativa. Então, é muito complexo a paciente estar comigo e ter uma ginecologista que é extremamente tradicional. Então, ela precisa, senão a paciente fica maluca, né? Ela vem em mim, que fala que pode usar hormônio, vamos repor hormônio é vida, é o que vai te trazer qualidade de vida. Daí ela vai na ginecologista, não, você vai ter câncer. Entendeu? Então, elas entram nesse conflito, nesse conflito, exatamente. Mas qual seria a diferença entre a medicina, estruturalmente, da medicina convencional com o integrativo? Por que elas se conflitam? Porque todos vêm se conflita, exatamente. Vem da medicina, vocês têm a mesma formação. Como que lá na frente pode ter essa separação? Tipo, alguém tá indo pra lá e outro... Mas vocês vieram do mesmo lugar. É assim mesmo, a gente veio do mesmo lugar, mas eu brinco que há 5 anos eu reaprendi a medicina, Silvia. Porque a gente aprende na faculdade a silenciar sintoma, a tratar doença. A gente não aprende a olhar para o corpo como um complexo integrado. A gente aprende que o coração é o coração, que o rim é o rim, que o pulmão é o pulmão, mas a gente não... E o intestino é o intestino, mas a gente não... relaciona que às vezes aquele paciente ele tá hipertenso porque ele tá com uma desbiose, que ele tá com um problema renal porque ele tá com uma alteração em algum outro lugar, não associa a alterações do estilo de vida. Então a gente, muitas das perguntas me conta sobre você, o que você faz, como é o seu dia a dia, como que você dorme, como que é o seu sono, tudo isso pra gente impacta e tudo isso reflete o sintoma do paciente que ele traz pra gente. É uma consulta mais longa, porque hoje a gente ouve muitas reclamações. O médico, fui até o médico e ele me atendeu em 15 minutos. Impossível, né? A gente nem começa. E da forma como você coloca, parece que você ouve muito mais o paciente. Uma das nuances dessa medicina é ouvir mais o segredo. O paciente. É o segredo. As consultas integrativas, as minhas, pelo menos, duram em média de 1h30 a 1 hora. Nunca menos que 1 hora. Eu não consigo atender em menos que 1 hora um paciente. Impossível. Assim. Para poder mapear todas as nuances. Eu preciso saber se quando ele era criança ele tomava muito antibiótico. Se quando ele era criança ele já tinha certas queixas. Se ele foi amamentado.
se ele nasceu de parto normal ou cesárea. Não, tudo isso conta. impacta, né? As minhas consultas também, impossível menos de 1 hora, né? Eu lembro que logo quando eu comecei a trazer um pouco nessa pegada integrativa, até que chega uma hora a gente realmente fala assim, não tem como isso acontecer em menos de 1 hora. A gente gradativamente vai aumentando os tempos, tá? Que você realmente percebe. Toda hora você tá estourando o tempo, E é uma história até muito engraçada, porque tanto a Jane quanto eu, a gente veio da medicina tradicional. E eu tenho formação em residência de clínica médica pelo Hospital Evangélico, hoje o Mackenzie. Trabalhei a vida inteira em UTI e meu marido, que você conhece muito bem, então você imagina a história. Ele chefia equipes médicas em pronto atendimento de hospitais, tanto particulares quanto públicos. E eu trabalhava com ele atendendo. E nesses hospitais, quando você fala de plano de saúde ou SUS, é tempo. Você tem um tempo, você tem que atender um paciente em 15 minutos, em 1 hora você tem que atender não sei quantos pacientes. E quando eu comecei a fazer isso, eu não conseguia. E daí o Vinícius me chamou, porque o diretor do hospital estava bravo. Quase que eu falei um palavrão. A gente põe uma musiquinha, porque não tem corte. O diretor do hospital estava muito bravo, porque eu não estava dando giro. Porque eu não conseguia. E aí ele me chamou, eu me mando embora, então, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Mas porque provavelmente, né, no hospital público, você tem uma demanda muito grande que até a própria estrutura não consegue absorver. E daí você fala, primeiro, eu acredito que quem vai para a medicina integrativa, ela já tem que ter um viés também, né, de ouvir mais, de observação. Tem que gostar. Eu acho que tem que gostar, tem uma observação diferente, não é? Tem que gostar de ouvir, porque... Não, por exemplo, eu mesmo, tô falando da tua experiência ali de pronto atendimento, é uma coisa que, né, eu vivi até pouco tempo atrás, justamente isso. Só que é engraçado, a gente que já tá com esse olhar diferente, na hora que a gente tá de cara lá no pronto atendimento... Não consegue fazer de outro jeito. Isso, você não consegue pensar de forma diferente. Aí a pessoa vai lá e fala assim, estou com a barriga estufada assim. Aí você, cara, é indireto, você vai perguntando. Mas a senhora tomou algum antibiótico? Aí você já tá meia hora lá. Bem isso, você já tá. E na verdade, parece até assim, antiético eu não perguntar aquilo, porque se eu tenho um caminho para poder ajudar essa pessoa e fazer uma diferença nela, claro, sei que no meu juramento eu jurei que eu ia ajudar. Exato. Mas também, indo agora para um lado prático, se é uma medicina que você tem que dispor de mais tempo para ouvir esse paciente, para tratar ele, ela é uma medicina mais cara, não? Sim, infelizmente essa é uma realidade que ainda existe. Eu recebo diariamente no Instagram as pessoas me perguntando, e tem algum médico que atenda por convênio, a medicina integrativa, ou que tenha um preço mais acessível. Primeiro que é muito relativo o valor, né? Difícil a gente colocar valor no trabalho de alguém, mas entendendo a dinâmica social é complicado. Primeiro, por conta do tempo, a gente não consegue atender muitos pacientes. É energeticamente pesado, porque é uma troca, é energia ali, você se doa para o paciente de verdade. Quando você está ali com ele, você está só com ele. E aí, escutando aquelas queixas que muitas vezes é quase uma terapia, me desculpe os psicólogos, não que não é que a gente faz porque terapia. Tem um acúmulo, mas, né? E o mental envolve muito os sintomas físicos. Hoje, o médico integrativo que separa o comportamento da pessoa, o mental, não está fazendo medicina integrativa, porque ele também não está olhando no contexto geral. Então, é pesado. Eu, por exemplo, não consigo hoje atender mais que 4 pacientes no dia. Então, é muito pesado. É pesado. Então, acaba que é mais caro, sim. Tanto o atendimento e o tratamento, porque no Brasil é mais novo ainda, né? Então, no geral, a gente precisa de... as suplementações são manipuladas, não são suplementações prontas, é tudo individualizado. E isso gera custo, não tem jeito. E a formação, né? Se as pessoas acham que fazer medicina é caro, é porque não viram para se formar em medicina integrativa. É mais caro ainda. É mais caro ainda. Mas tem uma coisa que eu acho que conta bastante, que eu acho que isso também é uma coisa que diferencia. Normalmente o trabalho da gente não encerra ali no finalizar aquele atendimento. Todos os meus pacientes que é o que, né, como é que fala? Que é o que normalmente tem na medicina tradicional. No consultório, você é atendido, encerrou ali. Às vezes você tem até dificuldade de entrar em contato com esse médico, né? Você não vai ter um suporte depois, é um recorte, né? O atendimento é um recorte. Não, todos nós
pacientes têm o nosso telefone, todos, E até para daí que eles até tenham o- segurança. E até o próprio programa, né, a programação dos tratamentos dela, nem todos às vezes saem com tudo completo naquele momento, porque realmente a gente prioriza o ouvir o paciente. Então a gente não vai, tipo, ó, corta aí, que eu vou aqui fazer Eu vou aqui fazer a receita. Não, né? se não chegamos nisso, não tem problema. A gente senta com tranquilidade e planeja. Que daí leva né? mais uma hora para montar um protocolo de um paciente que já foi atendido por 1h30. E na medicina integrativa, também não é uma forma de resgatar? Eu lembro muito do conceito do médico da família. Exatamente. Né, que aquele médico acompanhava, a gente apresentava ele como uma extensão da família, né? Ele conhecia, Silvia. né, as suas... A gente atende a família inteira. Geralmente vem Isso. a mulher que segue no Instagram. Geralmente, ou alguma amiga indicou. E aí ela traz a filha, o filho, daí o último sempre é o marido, mas ele vem também. Mas ele vem, Mas ele então, vem não, se também. você já consegue arrastar o marido, tá ótimo, né? Ele vem. E Porque aí, o marido é mais relutante. Ele vem. E é assim, a gente atende famílias inteiras e passa a fazer parte mesmo. A gente cria amizade mesmo com os pacientes. Sim, O que teoricamente não poderia, né? Mas é que não a gente tem, não a partir tem do como. momento que você está ouvindo, que você está vendo esse paciente como um todo, né? Que se prevê um acompanhamento, porque eu imagino que é um médico que você, primeiro pelo investimento, né? E pelo perfil dessa medicina, que esse médico vai te acompanhar a vida toda. Na ginecologia isso é mais comum, né? A mulher tende a ficar com o mesmo ginecologista, né? Penso eu que, de uma maneira geral, as mulheres não gostam de ficar trocando de ginecologista, né? Pela intimidade, né? Tipo, já não é, como é que fala? Não, imagina, é um profissional que vai já de cara chegar na intimidade dessa pessoa, né? Exato. E a gente fala muitas vezes do corporal. A gente sabe que é, obviamente, com o tempo que às vezes a gente vai entrando na outra intimidade, que é a intimidade da vida pessoal dela e tudo mais, né? Então, é uma tendência realmente da mulherada, assim, fidelizar mais. Então, é bem isso. Às vezes vai ela, leva a filha, a irmã, e aí quando a gente vê também, são famílias dessas mulheres aí que a gente e tá esse atendendo. resgate, acho que que também acaba se refletindo na medicina integrativa, eu acho que vem também dessa medicina que que a gente perde as informações, né? Você nunca sabe seu histórico, daí você tem que contar novamente, mas na hora que você está contando já é uma outra leitura, enfim, é tudo. Eu sempre falo assim, os médicos, mas você tem aquele exame? Ai, não tenho mais, né? A gente perde o histórico. Traz segurança pro paciente, né? Que é isso que a gente quer. Porque da mesma forma que pra gente um dia a medicina integrativa foi um território desconhecido, a gente se coloca no lugar do paciente, para ele é um território desconhecido. Então, ele ter essa proximidade, a gente tá lá pronto, sabendo o que acontece, conhecendo realmente aquele paciente traz segurança para ele e faz diferença no tratamento. E faz diferença no toda a tratamento. diferença. Agora, é um tratamento que tem risco? Porque acho que tudo tem Tudo risco. tudo. Tudo tem falo, risco. eu Viver é um risco. Os pacientes me falam, olha, você correu um risco de vir aqui. Você atravessou a rua, você já está correndo um risco. Mas, assim, é muito baixo o índice de problemas e complicações que a gente tem. Eu brinco que os remédios mesmo da farmácia são muito mais arriscados e a gente não faz nem ideia, né? Muita gente não faz nem ideia das consequências que uma pílula anticoncepcional, que um remédio para o colesterol traz. As pessoas não têm ideia. E tomam sem problema algum, né? Então, o tratamento integrativo, ele pode trazer alguma complicação ou outra, mas geralmente é relacionado à suplementação, pode dar algum efeito colateral leve, mas no geral... No geral é muito seguro. tranquilo. Então, seguro. da onde é que vem esse preconceito que a medicina tradicional, convencional, tem em relação à medicina integrativa? Qual que é o motivo disso? Porque ela custa mais cara? A gente entra num ambiente muito polêmico, né? Porque envolvem várias coisas. Primeiro que a formação ensina pra gente que medicina é um sacerdócio. Então, médico que ganha dinheiro é picareta. Qualquer outra profissão pode ganhar dinheiro, mas médico, se ganha dinheiro, ele é visto na sociedade como picareta, tá? É basicamente isso. A gente não aprende sobre nutracêuticos, a gente não aprende sobre vitaminas, a gente não aprende na faculdade bioquímica de verdade, não aprende.
Não aprende. Te pula. Aliás, eu lembro, eu tive um semestre de bioquímica, É, né? não aprende. Semestrezinho Então, de nutrição. É que também medicina é muito amplo, né? E tudo Exatamente. com profundidade. Exatamente. Se a gente fosse colocar isso dentro de uma vida, a pessoa teria que estudar a vida toda. Que, na verdade, Que é o os que tem bons que fazer. médicos, não só os bons médicos, acho que todos os profissionais, a gente deveria Deveriam estudar fazer, a vida, exato. a vida toda, né? Então, esse é um ponto. O ponto da faculdade, o ponto da questão financeira, o ponto da faculdade. A medicina é uma área que tem é direcionada pela indústria farmacêutica. Não adianta. Isso é um fato. E eu não tô falando se está certo ou se está errado, mas é um fato. A gente só está comentando um fato que todo mundo sabe. Exatamente. Então, como que funciona? Vem o representante da indústria farmacêutica no nosso consultório e apresenta uma droga nova, revolucionária, para tratar candidíase, sei lá. Não, acho que agora é o Ozempic, a droga do momento. A droga do momento. Para tratar a vida. Realmente, ela pode ser boa, ela pode ser indicada para alguma coisa, ela pode melhorar alguma, mas talvez ela não resolva a essência, e na maioria dos problemas não resolve, a essência do problema. O que resolve a essência do problema é você mudar de hábito, é você entender o comportamento que você tem, que te leva a desenvolver aquela doença, é você assumir a responsabilidade do que o seu corpo está pedindo para você. O dilema do mundo moderno, né? Assumir responsabilidades. Na verdade, esse é um outro grande diferencial ali que a gente tem da integrativa, né? Que a gente devolve, né? Para quem de fato é a responsabilidade de tratamento. Então, além de custar caro, ainda você me dá a responsabilidade de fazer isso funcionar. É mais ou menos por aí. E os pacientes brincam e falam, não acredito que eu paguei para levar bronca. Eu pago para levar bronca. Sim, porque acho que de uma maneira geral estamos todos acostumados a irmos no consultório e recebermos uma solução. Não atuar passivamente. Exato. Olha, eu tenho esse problema. Resolve para mim. Você resolva para mim. Daí você prescreve algo que resolve algo que eu deveria, de repente, assumir responsabilidades. Agora a gente devolve exatamente a situação. Do tipo assim, em vez de você vir, vou te dar uma receitinha e vamos resolver o teu problema. Vamos silenciar o seu sintoma. Aí a gente faz assim, então me conta melhor sobre a tua alimentação. Então, será que não é você que tá fazendo alguma coisa errada? Isso sempre é. Sim, que ótimo. Então, além de custar caro, você me dá a responsabilidade. Exato. E eu sou a culpada de qualquer jeito. Ótimo. E, Maria Fernanda, você comentou, falou uma frase que é muito recorrente na vida da mulher, né? Reposição hormonal dá câncer, né? Não é nem uma pergunta, é uma afirmação. Cuidado com a reposição hormonal que dá câncer. E para a mulher, a gente fica naquele desejo de fazer a reposição hormonal, porque eu também penso com você, hormônio é vida, sim, né? Enfim, e daí aquele estigma, né? Aquela questão do câncer, que é muito pesada e é um mal na nossa sociedade, né? Eu vejo amigas novas, câncer de seio, câncer de útero, né? As mais diversos tipos de câncer. E como que vocês ficam nisso em relação a essa questão, ainda mais sendo uma medicina que trabalha com suplementação, A gente começa com um fato claro, que saiu um grande estudo recentemente que mostrou que só o fato de executar atividade física com periodicidade, tá? Com frequência, não é uma vez na vida, outra na morte. Não é uma volta no Barigui no domingo. Não é uma volta no Barigui no domingo, não. Executar atividade física para executar atividade física. Diminui em até 60%, todos os cânceres poderiam diminuir. E associado a uma boa alimentação aumenta ainda, para, se eu não me engano, 73%. Então, 73% de todos os cânceres poderiam ser evitados mudando o estilo de vida. Então, de fato, não é o câncer não é o hormônio que dá câncer. Esse estigma vem por conta de um grande estudo, daí a gente vai entrar numa coisa um pouco mais técnica, que se chamou WHI, que foi um estudo que revolucionou a reposição hormonal, que mostrou que a reposição hormonal aumentou a chance de câncer de mama. Mas esse estudo foi um estudo com milhares de erros, muitos erros, e ele usou o que a gente chama de estrógeno equinoconjugado, que é o hormônio de xixi de égua, que era a forma que se repunha o hormônio antigamente. Muita gente ainda usa estrógeno equinoconjugado, que se chama, que eu não sei se posso falar marcas aqui. Não tem problema nenhum, se para vocês não tem.
Tem o Primociston. Primociston, Primogina também, tem vários e usou progestina, que não é... O que significa isso, né? Não repôs o hormônio com hormônio que deveria ser reposto. Entendeu? Mas então, era o que tinha naquela época. Exato. Porque esse conceito é muito antigo da reposição. Então ele não reflete mais o que a gente tem hoje. De hoje. E é um estudo gigantesco, é o estudo que é mais caro. Não existe estudo mais caro, que gastou-se mais dinheiro para executar, foi mais de $1 trilhão, se eu não me engano. É uma coisa surreal o valor. Sim, e ele reverbera na vida das mulheres. Ele reverbera até hoje de forma totalmente deturpada. Já tiveram diversos outros estudos que colocaram ele para debaixo do tapete, mostraram que não, que a reposição hormonal feita de maneira adequada, individualizada, com pequenas doses, com hormônios que são hormônios equivalentes aos produzidos pelo nosso corpo, diminuem a chance de câncer. Então, assim, é a coisa mais ultrapassada, esse discurso. Essa informação. E até vem nessa questão da responsabilidade que a gente está falando, né? Da responsabilidade do paciente. Então, ele tem uma vida sedentária, ele come industrializados. Exatamente, ele é extremamente estressado, mas daí a reposição hormonal dá câncer, né? Lá na ponta. E né? eu acho que é uma prática que a gente tem, né? Muito grande, Silvia. A gente só entra com hormônio, pelo menos eu, Maria Fernanda e a Jane também. A gente só repõe hormônio em paciente que já é nosso. Em paciente que a gente conhece estilo de vida e hábito. Que você tem o histórico desse paciente. Exato, porque a culpa do câncer não é o hormônio em si, mas a metabolização daquele hormônio. E quem é responsável por metabolizar aquele hormônio? O paciente. O seu corpo, exatamente. Então, ninguém sai, ou se sai, não deveria. Mas se a pessoa acha que vai no médico integrativo para sair repondo hormônio, não é assim que funciona. Não é dessa forma. Normalmente o pessoal acha que já não chega no seu primeiro encontro, sai de lá com uma receitinha da reposição. Já tive realmente algumas pacientes que falam assim, doutora, mas não vai me repor? Eu falei, não é assim vamos começar. Primeiro tem todo um conhecimento desse paciente, de como ele funciona, de como ele tem essa rotina, para que, de repente, a suplementação faça sentido. Existe algum suplemento que todo mundo pode usar ou não? Tudo é muito direcionado, tudo é muito... A gente estava conversando sobre isso, inclusive. Individualizado. Acho que dá para, assim, a gente, fez aqui um consenso ali, chegamos à conclusão, coenzima Q10 e vitamina D. Né? Tipo assim, válido para todas as idades. Eu acrescentaria a melatonina, né? Eu gosto da melatonina, para o meu sono. xodó. Por que a melatonina é teu xodó? Porque a melatonina é um hormônio e todo mundo acha que ela é pro sono, mas não. Melatonina, hoje a gente fala sono e melatonina. Aliás, todo mundo te prescreve uma melatonina. Toma melatonina. Eu amo melatonina. Melatonina é um dos principais antioxidantes do nosso corpo. Ele é usado muito para doenças gastrointestinais, ele é usado muito para tratamento de câncer, ele é usado muito num processo de envelhecimento. A gente tem tido muito hoje mulheres que querem ser mãe mais tardiamente. A melatonina tem uma ação ovariana excepcional para melhora da qualidade dos óvulos da mulher. Então, melatonina, lógico, não é para sair tomando melatonina, não é isso que eu tô falando. Mas eu gosto muito de melatonina. Você colocou agora essa questão da mãe mais velha. Tem até um termo, né? Falam mãe idosas, não é? Sim. Que não é... Infelizmente. O termo é péssimo, né? Concordam comigo, que o termo é horroroso. Mas vocês entendem, como médicas, que a mulher, ela ganhou com isso, ou a gente está tentando aí driblar a natureza, né? Eu tenho comigo que toda vez que a gente flerta contra a natureza, a gente vai perder, porque ela é sempre mais esperta do que nós. Então, quando vem essa possibilidade da gravidez tardia, até que ponto ela é segura, ou a gente está tentando driblar com aquela que vai ganhar da gente sempre? Tem um limite, né? Tudo tem um limite. Mas assim, eu acho que com essa visão que a gente está comentando agora, da parte integrativa, a gente consegue retardar, né? A gente vai retardar esse processo. Todas nós nascemos com os números exatos dos óvulos, né? Já desde bebezinhas, né? Então, na verdade, ao longo da vida, né? Claro, a partir da
da nossa adolescência, que a gente começa a menstruar, a gente vai, né, gastando a nossa reserva, chama reserva ovariana, né? Então, assim, a ideia é tentar retardar isso daqui. Só que eles têm a nossa idade. Então, por exemplo, hoje eu, Jane, estou com 37, os meus óvulos têm 37 anos, E né? é isso que a medicina integrativa possibilita, mudar essa idade celular. Na medicina integrativa, a gente chama de idade cronológica e idade biológica. E a gente consegue medir isso hoje. E mental, né? Porque E tem mental. gente que não... Exatamente. Não, a gente quer a inclusão de mais uma idade, que é a mental. Mas essa é difícil medir, viu? Mas essa é difícil medir. Mas a biológica e a cronológica a gente tem como Tudo bem. medir. E geralmente a ideia é que a idade biológica seja menor que a idade cronológica. Então, você pode ter 30 e poucos anos e ter uma idade biológica de 20. Você pode ter 50 com uma idade biológica de 40, de 30. A ideia é retardar esse processo que acontece nos nossos DNAs, que está dentro da nossa célula, e esse é super possível. E quando a gente retarda, o que significa a palavra rejuvenescimento para a medicina? Porque eu acho que também tem uma distorção, né, quando a gente fala de rejuvenescer. Para muitas pessoas, o rejuvenescimento está muito associado à expressão, à estética, né? Então, você faz inúmeros procedimentos e você tem uma aparência jovem, Sim, mas não significa nada. Que não significa nada, literalmente. Então, na medicina funcional, qual que é a tradução do rejuvenescimento? Eu ter 50 anos e ter uma idade biológica de 40, o que isso impacta na minha vida de 50? O que eu faço melhor? Mais qualidade de vida. Eu durmo melhor, mais eu ando qualidade melhor. de vida, menos chances de adoecimento, menos chance do aparecimento de doenças crônicas, menor chance daquelas doenças que hoje em dia são cada vez mais comuns, que são as doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, demência senil, entre outras coisas. Que era algo que a gente não ouvia tanto. Porque e as hoje... pessoas morriam antes, essa é a questão. Ah, tá Bem certo. isso, As tipo, pessoas expectativa morriam, de as vida pessoas também A é expectativa antes. era menor, por isso que eu não ouço falar dessa Exato. doença, porque a expectativa, e agora que as pessoas estão vivendo mais, não é que está tendo mais Qualidade de vida. elas vivem Exatamente. mais. Então, Exatamente. Vai o mesmo raciocínio para o câncer. É o mesmo raciocínio. Hoje em dia se vê muito mais câncer, inclusive até por isso. Pelo processo de envelhecimento mais longo. E a gente consegue, de fato, é um nome, né, que são os telômeros, que são as pontinhas do nosso DNA, que funcionam como se fosse, sabe o cadarço que tem aquela parte durinha? Aham. Conforme o cadarço vai ficando velho, aquela ponta durinha vai ficando... Ela vai abrindo. Abrindo, nossos telômeros são iguais. O nosso DNA é uma dupla fita e cada pontinha desse DNA tem esse telômero. E esse telômero, ele vai encurtando a cada replicação e processo de envelhecimento. É isso que determina a nossa idade celular. E hoje existem técnicas e estratégias para que a gente encurte de maneira mais lenta, ou até que a gente consiga inibir essa enzima, que é a telomerase, que faz esse encurtamento, para que a gente consiga aumentar esses telômeros, para que esses telômeros cresçam. A gente chama de aniversário negativo. Aniversário, olha que delícia, gente, aniversário negativo. Esse termo, Esse eu adoro. Esse eu achei um termo extremamente feliz. É uma coisa super possível hoje. A gente tem técnicas, existem medicamentos. 2 mulheres ganharam o prêmio Nobel com um medicamento super comum que vende na farmácia, que tem a possibilidade de diminuir o encurtamento de telômeros. A gente tem técnicas como câmara hiperbárica e nutracêuticos que, de fato, aumentam os nossos telômeros. A gente consegue medir com um exame, com uma gotinha de sangue no dedo, no consultório, a gente consegue identificar qual que é o tamanho desse seu telômero e isso mostra qual a sua idade celular. Nossa, fantástico. E me digam uma coisa, os homens também podem ter acesso, porque a gente está falando do campo feminino, e sempre parece que quem busca mais o rejuvenescimento, parece não, eu vou até corrigir minha frase, a mulher de uma maneira geral, ela é mais cobrada para se manter jovem, até porque temos toda a cobrança do período da sociedade devido ao período de fertilidade, né? A partir do momento que ela não é mais fértil,
perde-se o valor, né? A juventude da mulher ainda é muito valorizada, né? Não só na nossa sociedade. Mas o homem também, vocês têm pacientes homens, a medicina integrativa também é para o homem, como que funciona isso? Acho que você não atende homem, eu né, não amiga? atendo homens, né? Mas com certeza essa experiência, assim, eu acabo vivendo, né? Quando a gente trabalha junto. Então, assim, elas levam, sim, os homens. E elas levam porque elas melhoram e elas Isso. querem que ele melhore. Exato. Tipo, melhora a libido, E normalmente- melhora a disposição, melhora a tudo. vontade de fazer tudo. Normalmente Aí elas, vem as tipo, críticas, né? Vamos leva junto. ele. Pra onde eu posso levar eu vou ele? Porque, tipo, agora ela tá, né, se sentindo melhor, está se sentindo mais viva. Tipo, onde eu vou levar o marido? Porque eu quero que ele fique igual, né? Que ele não tá acompanhando o pique dela, né? Aí o marido senta, oi, o que te trouxe aqui? Minha mulher que me trouxe. Tipo, eu não vim por livre e espontânea vontade. É livre e espontânea pressão mesmo. Isso, eu fui arrastado para isso. E quando a gente fala de longevidade com esses tratamentos, a gente está falando de uma média de vida de quanto? Qual que é a nossa... Atualmente, qual que é a nossa expectativa do brasileiro? 83... Das mulheres no Brasil, no nosso censo do IBGE agora, que teve 2022, 79,3 das mulheres, 79,3 anos. Né? A média, 80 anos. 80 anos. 80 anos. E assim, Silvia, qual que é a questão da medicina integrativa? Não é viver para sempre ou viver mais. É viver o que se precisa viver com qualidade. Se for para viver com 79 anos, que seja para viver 79 anos com qualidade de vida. Sem ficar acamado, sem tomando uma lista de medicamento. Os meus pais têm uma caixa de medicamentos que tem a data e abrem e tem muitas pílulas dentro. A gente chama polifarmácia. É a polifarmácia. É um caos aqui. Lá no consultório tem uma paciente centenária. Vai no cardiologista, o cardiologista dá um remédio pro coração que faz mal pro rim. Daí vai pro nefro, o nefro dá um remédio pro rim que faz mal pro intestino. Aí vai no gastro, que dá um remédio pro estômago que faz mal pro cérebro. Aí vai pro neurologista e ninguém se conversa. Não, e ninguém exato. senta e fala, oi, peraí, será que tem o que a gente fazer? E eles andam com aquela caixinha É desesperador. com a farmácia e a compra do medicamento é quase um evento, né? Porque tem que parar um dia, ver todos os medicamentos. Fazer uma listinha. Orçar esses medicamentos, quando um começa, quando termina. Na e depois integrativa é separar. mais ou menos parecido, mas são vitaminas. Tipo, a gente muda a qualidade da situação. Eles vão ter uma caixinha, mas a caixinha... eles também têm uma de caixinha? vitaminas. Tem até na minha bolsa. Aí depois se quiser pegar Deixa, pra mostrar. pega a caixinha pra gente. Pode pegar na minha Pode bolsa, pegar por pra favor. gente. É uma caixinha com outro é uma conteúdo. caixinha que... Não, a minha é outra. Que daí eu mostro a vocês. A gente separa as vitaminas também. Separam as vitaminas e vai tomando. Obrigada, Flor. Aí a gente dá na que eu na comentei ali pra ela consulta. rapidão, mas lá no consultório tem um paciente Olha só. Olha só. E aqui personalizada. Tá vendo? Ó, as vitaminas aqui da doutora Maria Fernanda. Luxo. Adorei. Não importa. Adorei. Então, temos vitaminas? Temos, mas a vitamina não é remédio. Mas agora me digam uma coisa. E se a mulher, vou usar o exemplo da mulher, né? Que é mais palpável. Já entrou na menopausa, que é um marco também. Apesar que o homem tem menopausa também, né? Menopausa. Isso, E os menopausa. sintomas são horríveis. São horríveis. É que mulher tem um time, né? Que todo mundo sabe quando aconteceu aquilo. O do homem, não, ele não tem, ele não menstrua. Então, do homem vai acontecer, só que é gradativo. É gradativo, você não vai sentindo. Daí E da o mulher, médico não. dá Da mulher, não. muito Ela tem um depressivo. time. E da mulher também é muito estigmatizada. Tá na menopausa, né? Já desqualifica. No caso de uma mulher que já está na menopausa, ela pode ir para medicina integrativa ou daí não mais? Tipo, já perdeu o deve, time. pra ontem. Pra por favor. ontem, deve. Né? Sim, né? Faz total diferença. Muitas me perguntam isso lá no consultório, que aí elas chegam nesse momento, né? E é bem isso, assim, mas faz sentido eu começar agora, né? Tipo, É porque na medicina tradicional existe o que eles chamam de janela de oportunidade. Eu acho horrível. Tipo, depois você não tem mais oportunidade de ter qualidade de vida. É horrível, né? Janela de oportunidade Ele horrível. chama- A mãe-avó é péssimo. Exato. Eu gostei do horrível. outro lá, o aniversário negativo. Aniversário negativo. Esse eu gostei. Essa eu já absorvi pro meu Já faz vocabulário. Eu parte quero de fazer mim. aniversários Isso, negativos. Exatamente. Mas eles chamam de janela de oportunidade que tem um tempo, se eu não me engano, 10 anos, né? Eu não lembro tipo que a assim, sociedade do de que entra na ginecologista- menopausa. Então, vamos dar um exemplo. Mulher entrou na menopausa com 50 anos. Hoje ela está com 60. Ela acabou de estourar a janela de oportunidade e aí, dela. 10 por exemplo, anos. se ela tá repondo hormônio e se sentindo super bem, Aí tem alguém que vai lá e parar. tira.
Porque acabou a janela de oportunidade. Ah, é? Como se fosse um robô. Tipo, no olhar tradicional, No olhar é tradicional isso. é isso. Né? Nossa, meio cruel, né? Na verdade, A pessoa então, tá se assim, até o sentindo- começar. Se a Até gente o for, começar, então, né? começar assim, dentro desses 10 anos, na verdade, bom se fosse primeiro os 5. Se for depois dos 5, aí, claro, a depender, tem profissional que nem acaba entrando, mas aí deu o tal dos 10 anos, aí assim, tira tudo. tira Ou tudo. se não teve nada, não é agora que vai entrar, é uma coisa assim, né? É que também é outra coisa que a gente já sabe que é um mito, que é um mito. Que é um Não mito. é uma realidade, não... E existe uma cartilha básica do anti-envelhecimento? Tipo, existem alguns rituais que Existem. precisam ser feitos e que não podem ser negociados. Tipo, é um eu mínimo. acho que existem coisas básicas que todo mundo deveria fazer. E não Por tem exemplo? porquê. Tomar água e não tomar coca. Olha, gente, eu sei, nesse momento, eu acho que eu recebi uma indireta sobre a Coca-Cola, mas é zero. Não importa, o problema é o pH. É o pH. Não, eu estou nessa tentativa. Tá. Brincadeiras à parte. Mas tomar água são coisas básicas. Que é básico e precisa ser lembrado, básico e as pessoas né? não fazem. As pessoas não tomam fazem, não água. fazem. Água é como a gasolina do corpo, para ele funcionar, não é? Gente, Dormir bem. Dormir bem, sono. E é dormir num horário decente, né? A gente não é vampiro, então tem que dormir cedo e acordar cedo. Você precisa fazer mais coisas, você acorda mais cedo. Dorme mais cedo, acorda mais cedo. Então, o sono também faz parte de um dos pilares. E comida, né? Comida e comer de verdade. Eu falo para os pacientes, você tem que descascar mais que desembalar. O lixo de casa, geralmente, é invertido. Não pode ter plástico. Na verdade, a gente tem aquele lixo enorme do reciclável e o E lixo orgânico, orgânico é desse tamanho. A gente tem que meio que inverter a proporção. Né? Tem que desembalar mais que descascar. E as pessoas... Quem colocou a bala aqui na mesa tá demitido, tá, gente? Então, tá? É só para avisar que vai rolar uma demissão. Mas aí é isso que as pessoas se enganam, sabe? Eu não acho que precisa de terrorismo alimentar. A gente não tá falando assim, ai, não, como? Não, a gente não tá falando de terrorismo alimentar. Existem coisas que não são legais mesmo. Bebidas açucaradas, que entram refrigerantes, sucos de caixinha. Né? Salgadinhos são coisas que não... As mães dão sucos de caixinha, eu fico com dó das mães, porque elas compram... Eu tenho dó da criança, não da também. A criança, coitada, é uma vítima, é a cobaia da maternidade. Que nem hoje a gente recebeu no grupo lá, né? Não, senhor. A gente vê cada coisa que... Não, agora conto que a gente já ficou curiosa. Que a gente recebeu, né, de um colega nosso que tinha ido pra festinha, né, acho que de um sobrinho e tudo mais, que aí ele recebeu lá as lembrancinhas. A lembrancinha do aniversário, gente. Que era um monte de docinho, bolinha, docinho. Só de olhar aquilo, minha insulina já foi pro alto. A gente chora nessa hora. Porque a mãe, muitas vezes, ela compra a caixinha de suco, ela achando que tá arrasando. Ah, não, ele não toma refrigerante. E daí, às vezes até a criancinha fala pra gente, tia, eu não tomo refrigerante, mas ela tá lá com aquele suco de uva. O suco de açúcar. O suco de açúcar, tadinha. Eu falo para os pacientes que tem uma técnica muito fácil de você identificar se uma coisa é boa ou ruim de comer. Prazo de validade. Quanto simples. maior o prazo... Você realmente acha que um suco de uva 3 anos. que dura 3 anos de validade na prateleira do supermercado vai ser saudável? Cara, não. Entendeu? É simples. Olha a validade. Olha a validade. Faz sentido você comer alguma coisa que tem um prazo de validade maior que uma semana? Sim. Não, se tá durando mais do que isso... Pega uma comida de verdade, vê quanto tempo dura. Uma semana. Uma semana no máximo. Entendeu? Não durou mais que uma semana, o prazo de validade é maior que esse, você não entende o porquê. Ou se você pega o rótulo, como que você come uma coisa que você lê o rótulo e você não sabe o que significa aquela sigla? É que o rótulo é bem complexo, né, Maria Fernanda? Tem não rótulo... é aí que eu tô falando. Se você come comida, o rótulo não é complexo. Ah, é verdade. Só o industrializado que é complexo. E existem industrializados que tem o que a gente chama de clean label, que tem um rótulo são mais limpos. Que são mais limpos. Então tem lá 2, 3, 4 ingredientes e muitas vezes tem até um açúcar demerara, alguma coisa. E esse não vai ser o problema. Se isso for esporádico. E mesmo, pontual. Exatamente. O problema é você tornar esse tipo de alimentação a sua rotina. Fazer isso todos os dias e achar que isso não vai impactar na sua vida. Achar que você vai ficar tudo bem.
Não, Ela impacta diretamente a conta na da menstruação mulher dela. é muito... Não, nem só... diariamente a conta vem da mulher, toda noite. É que, por exemplo, vem aquela paciente com aquelas queixas, aquelas TPM bem desproporcionadas e tudo mais. O primeiro foco que eu vou atrás é bem isso. Vamos encontrar o que na alimentação tá pegando. E pra frisar, que a conta vem todo mês, é assim, custa porque realmente não é uma coisa que da medicina tradicional a gente frisa, do tipo, olha, o que você tá comendo o mês inteiro, que por que a tua TPM tá te deixando... Pior, e por que o teu tá fluxo... aumentado, a Exato. cólica tá ruim. Mas é mais fácil tomar remédio pra pra cortar. E as pacientes hoje né? já chegam e você tá no retorno da consulta. Ai, como que foi? Ai, mês passado eu tive muita TPM, mas doutora, é porque eu fui viajar e elas já sabem. Elas já sabem. Elas já trazem. E eu exagerei no doce, eu exagerei no... Elas já sabem. E aí, tudo bem, porque você tá escutando o seu corpo. Agora, não é normal você sentir uma coisa sempre e achar que aquilo faz parte de você e que você vai viver assim pra sempre. E aí é uma escolha sua. Então, eu sei que se eu comer tal coisa, me traz tal sintoma. Eu quero pagar esse preço? Tem vezes que eu quero, tem vezes que eu vou comer errado, tem vezes... Mais consciente também. Mais consciente. Lembra que a gente consciência. falou sobre o devolver responsabilidade? Porque é bem sobre isso, a pessoa aprender a se conhecer, né? Então, é isso. Final do ano é recorde. Janeiro e fevereiro é onde eu mais recebo paciente com tipo, estou com a menstruação alterada. A primeira coisa que a gente vai ver é o ritual do final do ano. Não, as festas, né? Tipo assim, festas, todas. confraternizações, férias, que acabam, né? O pessoal acaba Sai da emendando. rotina. Gente, quer dizer que você não pode fazer isso? Não, você pode, mas saiba o que vai acontecer na sequência. Tudo bem pra você, né? Tem paciente que quer pagar o preço, Exato. tem paciente que não. Que não quer pagar. Uhum. Mas é Eu que hoje esse escolho o que eu quero. ponto da mulher também, eu acho que vem de uma questão cultural. Porque, por exemplo, antigamente as mães eram muito... A mulher é um ser muito complexo, né? Muito de fases, a questão hormonal, a transformação no corpo. E antigamente não existia essa coisa de conversar sobre a saúde da mulher. Era tudo muito velado, né? Hoje, felizmente, a gente tem essa abertura e a gente está conversando aqui, falando sobre menstruação no YouTube, né? Há anos atrás, décadas atrás, você jamais não ia ter essa conversa, né? Era tudo muito escondido. Então, a partir do momento também que essas informações elas estão aí, você também vai se autoconhecendo. Você consegue ver a mudança no teu seio, você se sente mais inchada, aquele dia que você precisa ficar mais reclusa também, né? Eu tenho um problema grande com entendi o açúcar no meu corpo. Por exemplo, as balinhas são cenográficas. Tá? Elas ficaram pintando ontem com guache e colocaram ali só para dar um colorido aqui no cenário. Mas eu percebo que, por exemplo, o açúcar, quando eu como muito açúcar, eu fico muito inchada, mas inchada de apertar e você sentir a pele afundando. Na hora que você vai tomando certas consciências, você vai evitando. Até porque, por exemplo, daí vem até a questão familiar, herança familiar. Eu venho de uma família que dar comida é dar amor. E dar chocolate é dar mais amor ainda. A sociedade, assim... Pensa, tudo gira em torno de comida. Você vai sair com os amigos, você vai comer. Você vai fazer um happy hour, você vai comer, você vai... São coisas assim. E principalmente na nossa sociedade. Agora, se você pega, por exemplo, eu tenho alguns pacientes que moram na Holanda. Uhum. E a Holanda é o país que mais faz atividade física no mundo. E essa minha paciente, ela é brasileira e ela se mudou para lá por conta de trabalho. E ela disse que uma das coisas que mais chamou a atenção dela, que quando ela estava na empresa, chamaram ela, vamos pro happy hour? O happy hour é um esporte. Olha só. Engraçado que tem uma que tá na Suécia, o happy hour deles é happy hour mesmo. Se eu chamar alguém para um happy hour de fazer uma atividade física, vão me matar, entendeu? Porque não faz sentido aqui pra gente. E aí entra essa questão social. Tá tudo bem, não tem problema você socializar com a alimentação. Existem técnicas de você fazer isso e impactar menos no seu corpo. Ao invés da balinha, come um pepino e uma cenoura. Pode ser, mas, por exemplo, eu criei o hábito de sempre que eu vou para uma festa, eu como em casa antes. Porque eu gosto de comer essas comidas. Eu fui educada pela minha mãe, que aprendeu que o industrializado era a salvação do tempo moderno. Sim, muitas mães. Então, o meu paladar é um paladar que foi
teve como base essa alimentação. Então, eu gosto. Não é uma coisa que eu vou falar pra você que eu sou uma pessoa evoluída. E, nossa, não. Eu não gosto. Eu gosto. Então, pra eu não exagerar, o que eu faço? Eu como alguma coisa antes. E aí, eu como uma de cada coisa que eu gosto. E tá bem. E tá bom. Tá tudo bem. Aquilo não está me nutrindo, não está me alimentando. É pra matar uma vontade de um alimento que eu gosto de comer. E tá tudo certo. Entendeu? Mas aí demanda todo um planejamento e todo um controle, né? Pagar o preço do rejuvenescimento, de ter uma vida saudável, né? Você tá disposto a ver o que você quer. A minha responsabilidade, Exato. aquilo que vocês falaram no começo, né? Exato. Olha, eu tô te devolvendo. Então, a minha responsabilidade é para eu me controlar, eu como antes e vou menos intensa, Isso, né? exato. Porque você chega numa festa cheia de coxinha, bolinho de queijo e você tá com fome. Porque aquilo é feito pra gente, Exato, né? querer Comer, né? Exato. Pedra frita com farinha de farinha trigo é uma de trigo. delícia, não é? Ai, tem uma pedra aqui, ela tá com essa gordura, coisa. Gente, delicinha Empanou, tá pronto. Essa pedra. E dentro dessa questão da alimentação, depois ainda quero fazer uma do sono. Hoje tudo gluten free, sem leite, sem lactose. A gente demonizou essas coisas ou realmente elas têm um tridentezinho na mão? Como que funciona essa Foi questão? Foi criado um demônio, na verdade, né? Porque nós colocamos um tridente na mão. Originalmente, o trigo era um alimento, eu não vou falar números, mas era um alimento com X número de genes lá, né? Uhum. E foram mutando essa planta para que ela rendesse mais, para que ela fosse mais resistente à praga, que ela desse mais dinheiro, que o trigo se tornou um alimento indigerível. A gente não digere o glúten. Não digere o glúten. Inclusive, então, quem fez isso ganhou o prêmio Nobel. Exato. Gente, sério. Vivemos num mundo de absurdos. A gente não digere o glúten. É um fato. É um fato que não tem o que ser discutido. O que essa não digestão do glúten vai trazer de impacto na sua vida é diferente do que vai trazer na minha vida, na vida de cada um. Mas quando você caminha nesse processo de entendimento do corpo, de autopercepção, que nem você teve a percepção do açúcar, tira 30 dias o glúten. Fica 30 dias sem comer glúten e daí você me conta como gente, você tá vai lançado se sentir. desafios, eu vou ficar 30 dias sem comer glúten e depois eu conto pra vocês. E conta, é impressionante. Você fica mais ágil, o cérebro funciona melhor, o seu intestino trabalha melhor, você perde peso, você consegue ganhar músculo, o raciocínio... O que estava escondido aparece. O que tava, exatamente. Por quê? Corta o glúten do estúdio, a bala é cenográfica, agora vocês deem espinho no Dos glúten. laticínios que tu acabou perguntando, o caminho foi mais ou menos a mesma coisa, mas aqui eu já te falo muito, infelizmente, da questão da indústria nossa brasileira. O que foi que eles transformaram vários desses laticínios que estão de fácil acesso, aí a caixinha de leite e tudo mais. O que tem lá dentro que deixou de ser aquele leitinho bom e gostoso? E eu acho que um negócio pra vocês. A gente comprava, na minha casa, você lembra disso? Era pasteurizado, né? A minha mãe comprava leite. Não era do saquinho. Alguém entregava leite na nossa casa. O que eu vou falar pra você sobre essa questão? É simples. Tudo que a gente faz todos os dias pode impactar negativamente no nosso corpo. Tudo. Então, vou dar um exemplo do meu filho. Ele desenvolveu uma alergia a ovo. Ele começou com coceira porque ele comia ovo todos os dias. E ovo é um alimento super rico e saudável. Hoje ele já está bem, porque tirou, ele já pode comer novamente. Mas tudo que a gente faz todos os dias pode gerar uma coisa negativa no nosso corpo. O nosso corpo não foi feito para ser apresentado para o mesmo alimento diariamente. Pensa como ancestralmente como que era. Volta lá na época do homem das cavernas. A gente comia de 3 em 3 horas? Não tinha comida. A gente comia todos os dias. A gente comia todos os dias a mesma coisa que a gente gosta? Não. Existia época do alimento. Hoje em dia você vai em qualquer lugar e você come todos os dias a mesma coisa se você se deixar. Porque você gosta daquilo, aquilo é conhecido para você, o seu cérebro nosso cérebro trabalha dessa maneira para poupar energia. Então, a gente tende no que já é conhecido, porque não precisa gastar essa energia. Só que isso é extremamente danoso, porque nós somos muito mais bactéria do que célula.
E é a gente que alimenta essas bactérias. E se a gente consome só um grupo de alimentos, a gente está alimentando só um grupo de bactérias. Nossa, super sério. Sim, e essas bactérias, elas são as responsáveis pelo nosso processo imunológico, essas bactérias são responsáveis pela produção de neurotransmissores, essas bactérias são responsáveis pela metabolização hormonal. Ó, o câncer entrando de novo aí. De novo. Então, o alimento, ele vai muito além do leite e o glúten faz mal. Muito além. Hoje se fala muito nisso, por quê? Porque a gente tem o Instagram, você sabe que o que gera polêmica da Ibope. Então, as pessoas acabaram Você tem alguma coisa que bastante polêmica para falar daqui a pouco, pra gente viralizar um vídeo? Vamos combinar. A gente tá falando de várias coisas polêmicas. Indústria farmacêutica, glúten, leite, olha só. Reposição hormonal. Reposição hormonal é super polêmico. Sim, mas daí continuando do Instagram, realmente, o que dá Ibope... E aí as pessoas falam mais sobre isso. Mas... e elas pegam uma frase, né? A gente tá numa época que você pega uma frase e aquela frase se torna verdade. E daí todo mundo replica. Você nem vai ler, não vai se aprofundar. Mas você replica e aquilo... Não existe verdade absoluta, né? Pra nada na medicina, no corpo humano não existe nada. É o que tu falou, que dá certo para um, não dá certo para o outro, e assim, individualmente. E a pessoa não pode achar que só dela tirar o glúten no leite, ela é saudável. Não. Não, é tudo muito mais complexo. Mas esse ponto do açúcar, eu cortei o açúcar... Não cheguei aos 30 dias, mas acho que eu cheguei a uns 20. Já é bom, já é bem bom. Eu tinha cortado o açúcar e eu vou falar para vocês, eu vivi uma experiência de comer fruta que eu não sabia que a fruta era doce daquele jeito. Eu estava comendo um figo que... A sensação que eu tinha era como se ele fosse um figo em calda. Mas eu imagino, de uma forma simplista, que acho que limpou o paladar e que o açúcar existente no alimento foi pro alto. Exatamente. E eu falei, meu Deus, como isso é doce? Mas de comer e falar, meu Deus, é muito doce, né? O açúcar, ele vicia. É uma das maiores drogas do século. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ele é feito para isso, né? Ele é feito para isso. Existe um estudo muito legal com ratinhos, né? Sempre são feitos com ratinhos. E eu sempre conto essa história. Eles colocam 2 ratinhos. Um ratinho numa caixinha com cocaína e um ratinho numa caixinha com açúcar. E aí um ratinho cheirador e um ratinho... Ai, coitado. É tipo isso. E aí eles tiram os ratinhos dessas caixinhas. Os ratinhos têm as crises de abstinência. O açúcar gera. Você fica irritado. Você não ficou... Fica ansiosa, os primeiros dias são muito difíceis. Muito ruins. E aí colocaram de volta esses ratinhos depois nas caixinhas. O ratinho da cocaína não voltou a consumir a cocaína e o ratinho do açúcar voltou a consumir o açúcar. Gente, o ratinho cheirador abandonou o vício. Exatamente. O do açúcar não, ele não se conforma, ele quer voltar. Exatamente. Tem um documentário, lembro que teve um tempo aí que ele tava aí no Netflix, que era que um cara fez, digamos assim, essa auto-experiência dele, mas foi sobre o McDonald's, não sei se vocês já viram. Sim, é o Super Size Me, não é? Isso, exatamente. Sim, né? E traz mais ou menos essa... Vicia mesmo, vicia. É surreal, assim. Os pacientes chegam no consultório já sabendo, ai, doutora, como que eu vou fazer? Eu sei que você vai me tirar o meu açúcar, o meu leite, o meu glúten. Como eu vou pagar caro e eu vou me responsabilizar por tudo isso. Mas o que eu faço, doutora? Calma, respira. E em relação ao sono, como que a gente... Assim, eu acho que o sono se tornou tão complexo quanto a questão do açúcar. Porque hoje nós temos os celulares que a gente dorme com o travesseiro e o celular juntinho da gente, né? Como que a gente faz para dormir melhor? A gente precisa dormir. Como é que fala? A gente começa com um roteirinho básico, né? Quase todo paciente nosso sai com esse roteirinho da higiene do sono, né? Sim. Que é comentando isso que tu falou, da questão das telas, mas também de trazer ambientação, né? Então, você ir desacelerando, né? Você não vai lá achar que vai dormir às 10 horas da noite, sendo que às 9 você estava trabalhando. Não vai. Você Entendeu? chega completamente... Você chega pilhado. Às 10 horas da noite, se seu estilo de vida é dormir às 2 da manhã. Então, você tem que respeitar o seu corpo e ir trazendo isso de forma gradativa. De forma gradativa. Porque isso não vai acontecer da noite pro dia, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu falo pro paciente. Mas eu durmo sempre 1h da manhã. Eu falei, tá, mas não tô te pedindo pra dormir às 10, né? Então, vá fazendo isso gradativamente até que a gente chegue num horário. Mas é difícil. Pra mim, é o hábito mais difícil. O hábito mais difícil. Eu fiz... Eu não sei nem se isso tem alguma explicação científica, mas assim, eu parei de dormir com a janela totalmente
blackout. Eu tirei o blackout da minha vida. Eu deixo a janela aberta, o blackout, né? Tem o vidro, o blackout eu deixo aberto. Eu coloquei aquela persiana, que é uma branquinha, uma rolô branquinha, e deixo ela entreaberta. E o que eu percebi? Eu não preciso mais do despertador. Coisa que vai clareando, você acorda. Mas porque ele vai clareando e eu não consigo voltar a dormir depois. Porque quando eu dormia no blackout, eu acordava, tava no, eu falei assim, ai, não, vou dormir mais um pouco. Agora não. Isso é uma técnica de biohacking que a gente chama. Biohacking é uma das estratégias que um grupo de estratégias que a gente utiliza, o nome já diz, que é hackear o nosso corpo a favor da nossa saúde. Então, qual que é o mecanismo, qual que é a ligação que faz entender o que é dia e o que é noite? A nossa retina e a nossa pineal. Então, a nossa retina se comunica com a nossa pineal, que tem o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que comunica para o nosso corpo entender se é dia ou se é noite. Então, se você está recebendo determinada onda de luz pela nossa retina, ela comunica a pineal que está de dia. E é para ela parar de produzir os hormônios que fazem você dormir, principalmente a melatonina. E é para a adrenal começar a produzir o cortisol, que é o que faz a gente acordar. Então, o sentido disso que está acontecendo com você é claramente esse. Mesmo que a gente está dormindo de olho fechado, a gente percebe teoricamente, se tem luz ou não. E aí é essa influência que impacta em você acordar ou dormir. Então, eu tô me comportando bem em relação... Muito, tá de parabéns. Olha, viu só, você me deu uma bronca da Coca Zero, a bala não é culpa minha, a pessoa já foi demitida, eu vi ela pegando as coisas. A gente acabou de comprar uma planta e vai colocar aqui no meio, pede para alguém trazer já a planta, mas o sono está indo bem. Agora, a única... Eu sou uma pessoa que não dorme muito tarde, até porque eu sempre gostei de acordar cedo. Mas o celular ainda do lado, eu ainda não consigo. Eu tenho que ouvir alguma coisa para induzir. Ouvir não é o problema. Não é o problema se você tivesse a luz. Se você coloca o celularzinho virado no escuro, no modo noite. No modo noite, virado de barriga para baixo, assim, não tem problema, e vai escutando, não tem problema. Tem uma técnica no iPhone que ele deixa a luz vermelha. Então, se você tiver a possibilidade de escolher a luz vermelha, ela impacta menos nessa onda de luz da retina com a pineal. A luz vermelha é que impacta menos na produção da melatonina. Então, meu marido, a gente tava brincando que a nossa casa é a casa da luz vermelha. A casa da luz vermelha. Porque dá um determinado horário. Em casa. O Marcelo odeia porque eu deixo a casa literalmente no breu, assim. Só ficam as luzes. Das 6 horas da tarde, todas as luzes da minha casa ficam vermelhas. Elas ficam vermelhas. Porque eu tenho o hábito de... Na minha casa só tem luz amarela. Tem na cozinha luz branca, mas assim... E quando eu chego, eu não gosto que se acenda as luzes da casa. Parece uma coisa meio deprê, né? Mas eu só acendo os abajures. A minha casa... Não, agora eu vou colocar uma luz vermelha. Imagina que chegar em casa com a luz vermelha. Pra tentar desacelerar. Porque você passa um dia tão frenético, eu falo, meu Deus, se eu chegar na minha casa e tiver com luz branca, e tiver com a TV ligada, e tiver isso, não durmo. Isso inconscientemente, você faz uma técnica de higiene de sono. Que é o que a gente orienta os pacientes. Pra todo mundo não ficar achando que a gente faz as coisas nossas, 100% e tudo mais. Não, a gente também tem as nossas dificuldades pessoais. Tu comentou da questão da tela, eu também tenho, né? Então, eu preciso estar ouvindo, ou eventualmente até vendo alguma coisinha pra eu adormecer. É uma coisa que já diminuiu bastante, né? Com o passar dos anos, né? Só que é aquela... Vai levar bronca na próxima consulta. Não, eu já tomei três aqui. É uma coisa que, por exemplo, pra mim, eu sei que é o meu ponto fraco, é ali naquele momento, né? Mas, amiga, a melatonina tá ajudando. Tá? A melatonina tá ajudando. Né? Agora, ela me adormece antes disso acontecer. Eu vou contar a verdade para vocês. Eu só convidei vocês duas para vocês responderem a questão que acompanha todas as medicina integrativa emagrece? Porque Emagrece, porque você começa... Não tem segredo. Não tem como. Você começa a comer direito, fazer atividade física, dormir bem, tomar água, repõe o hormônio, que são os principais fatores para você engordar, você arruma. Emagrece. Aí emagrece. Então, além de tudo... Bem, essa é a parte boa, né? Então, você vai fazer tudo, você vai assumir responsabilidades. Muita gente vai para emagrecer.
Muita gente vai para emagrecer. E aí a gente tem que entender que quando a gente está falando de obesidade, pacientes obesos, ó, a polêmica, né? Pra gente viralizar, né? É verdade. Porque agora também não pode ser obeso. Não pode, né? Não pode mais. Tá bom. Mas obesidade é uma doença. Ela tem CID, ela tem um código de identificação de doença, né? Então, ela é uma doença. Assim como todas as doenças no nosso corpo não acontecem por uma exclusiva razão. Não tem uma... Tudo que acontece no nosso corpo não tem uma causa. São várias. É multifatorial. Sempre. E a obesidade não é diferente. E como a gente já aborda o corpo dessa maneira integral, a tendência é o paciente emagrecer. Aí volta na questão do Ozempic, né? O que tá super na moda. O Ozempic é uma estratégia super positiva para um paciente obeso. Ela é um remédio para um doente. O que não pode é sair usando porque o coleguinha falou. Então, eu tenho experiências de pacientes, que eu estava até conversando com uma hoje, que ela falou, doutora, eu já tinha usado o Ozempic antes e não tinha emagrecido. E aí, agora a gente arrumou a casa, ela come direito, ela faz atividade, ela dorme, ela suplementa as vitaminas, ela está desinflamada. O Ozempic está funcionando. Entende? É tudo dentro de um contexto, mas né? Muito mais tudo, complexo. Exatamente. Muito mais complexo. A gente tem que parar, né, de buscar desculpas, né? É que é muito mais fácil, né? Assim, usei o Ozempic, não deu certo. É muito mais fácil, né? A pessoa se contenta. Ela se contenta assim, e ela também pode continuar na obesidade, né? Porque o remédio, puxa, tem o remédio. Não deu mas certo, o que mais eu fiz para mudar, né? Esse curso, né? A gente tem que parar de querer resoluções rápidas para problemas complexos. Entende? Então, assim, tem uma vida que a pessoa faz escolhas erradas. E não é da noite pro dia que ela vai emagrecer. E se a gente... É clichê, mas é aquela frasezinha boba. Se você quer ter um resultado diferente do que você tem que ter escolhas e atitudes diferentes. Sim. Senão o resultado vai ser o mesmo. É que a gente também vive numa época de muito imediatismo, né? Eu voltei pra academia de forma mais intensa. Eu juro que eu fiz terça. Você viu só? Eu malhando. Só que eu faço na terça, eu imaginei que, tipo, quinta, sexta-feira... Já ia estar. Eu olhar assim e falar assim, mas não desenhar. Daí a professora, essa semana, ela falou assim, Silvia, mas você já tá há uns quase 50 anos, assim, você não quer que uma semana? Eu falei, não, mas eu achei que era. Eu achei que, tipo, era uma coisa... Eu acho que 2 semanas depois eu já vou estar insatisfeita. Tipo assim, o do ser humano, né? Do querer o imediatismo. O paciente fala pra mim, ai, doutora, comecei a fazer musculação, porque eu prego musculação, não adianta fazer pra musculação mim. É remédio pra mulher, né? Exato. Musculação, ai, que bom, daqui a um ano a gente vê o resultado. Um ano? Uhum. É que um ano é muito... No aniversário negativo, a gente vê... Parabéns, continua. Ouvir o resultado. Não, eu tenho um medo, que sempre me acompanhou, que é ter que ir no banheiro com a cuidadora. E agora, essa cena, ela tem ficado cada vez mais visível, porque as pessoas ao meu redor, elas estão envelhecendo. Então, antes era um medo, mas ele morava lá longe, né? Agora não, conforme a vida foi passando, eu estou vendo as pessoas irem no banheiro e precisando da cuidadora, caindo no banheiro, se quebrando inteira, ficando... E aquilo, conforme vai se aproximando, isso me dá um pânico. E eu falei, eu não vou no banheiro com a cuidadora. Eu acordei uma terça-feira e informei para casa. Eu não vou no banheiro com a cuidadora. Eu não vou. Eu vou sem. E daí eu tomei decisões. O que eu preciso fazer para a cuidadora não vir morar aqui em casa? Né? O que eu preciso? Fazer musculação e tenho que fazer pilates. Eu tenho um ódio do pilates. Beijo, Ana, eu te amo, mas eu tenho ódio da modalidade. Eu tenho um ódio porque dói, né? E eu vou na academia. Na academia, eu nem penso. Você só vai. Exato. Mas eu levanto, eu vou, eu reclamo o tempo todo. Eu vou... coisa ridícula. Não, mas eu acho que eu tenho que acertar um negócio. Eu queria ver meu celular. Eu reclamo, mas eu vou. Com chuva, com frio, eu vou. Por quê? Porque eu não quero que a cuidadora vá comigo no banheiro. Eu acho que, além disso, vou te trazer mais gatilhos para que você mantenha Me dê todos, porque eu preciso, a gente poupa tanto, né? A gente trabalha e faz aposentadoria e paga a previdência privada e quer ter qualidade de vida, saúde financeira. Eu falo para os pacientes que a aposentadoria da nossa saúde é músculo. Se você quer
você guarda dinheiro para se aposentar com qualidade de vida, para você conseguir aproveitar isso, você precisa ter saúde. Então, você tem que guardar músculo com a mesma gana que você guarda dinheiro. Porque senão o dinheiro é para pagar a cuidadora para te levar no banheiro. Exatamente. E a musculatura, além de trazer essa independência, diminuir chance de queda, mulheres e homens que envelhecem com mais músculo diminui a osteoporose. E um dos principais impactos é diminuir doenças degenerativas. Então, é comprovado que pessoas que envelhecem com um maior percentual de músculo que gordura, elas são pessoas que têm menos chance de ter Alzheimer, de ter Parkinson, de ter doenças degenerativas que levam à cuidadora, à necessidade de cuidador. Que é o meu pânico, porque o sonho da minha vida é envelhecer esticadíssima, sabe? Porque até lá, Botox vão colocar na água, né? Sim, por favor, na junto caixa com a d'água. vitamina D. Com a vitamina D, a melatonina esticadíssima, né? E podendo estar lúcida para poder brigar lá no festival, Isso né? mesmo, Que é porque senão não adianta. o supermercado do velhinho. E eu quero ir lá, quero que chegue a minha vez de Quero ir brigar. lá na fila preferencial. Eu quero ir lá no preferencial e falar, você não, você vai lá atrás, que esse aqui é preferencial. Exato. Quero meu momento, entendeu? Isso Com a mesmo. cuidadora, eu não vou ter. Porque ainda Exato. botar com a mente degenerada. E minha mãe diz que o brigar. prazer da vida dela é quando mandam ela sair da fila preferencial e ela fala, eu sou preferencial. Ela é uma chiquérrima. Entendeu? Ela é uma chiquérrima. Ela vai vir participar do podcast. Que ela vai contar da experiência dela sobre ser mãe de noiva. Mãe, Tá. e principalmente minha mãe, A né? mãe da Maria Fernanda. E sogra do meu marido. E sogra eu acho do- que é potencializado. Então, acho que vamos fazer um episódio só com ela, então, né? Ela ia participar com as outras. Olha, ela Não, vai acho que a vir gente cheia de vai... flores artificiais. pra Isso, você. com flores. Sim, porque não vai poder ter bala. Não. Você viu? A gente já vai ter que mudar todo o cenário do podcast. Mas é bem isso mesmo. E que privilégio eu poder ir na fila do festival e brigar com lucidez pelo meu direito. Exato. Não preciso ser arrastada por ninguém, né? Exatamente. Então é ótimo. Essa vai Continue ser. malhando, por favor. Não, E dormindo. eu vou, o próximo eu vou postar, Maria Fernanda, eu te dedico. Eu lá com ódio daquele Mas lugar. você sabe que eu também não Daquele lugar. gosto, né? Não é uma... Eu executo, mas não Alguém é uma... gosta? Eu acho que não, é Existe. mentira. Eles Pergunta pra mentem. minha mãe. Eles mentem Minha pra mãe você. adora. Ela adora? Minha mãe adora. Minha mãe Vou conversar, vou mandar uma mensagem pergunta pra ela depois. Minha mãe adora. Eu não gosto. Eu simplesmente vou porque eu sei que é o que eu tenho que ser feito. Isso. E ponto final. Eu vou, pronto. Vou na isso. força do ódio também. É, Vou na vamos força do ódio. fazemos. E eu faço assim, se eu for esperar acordar e ter vontade, acordei com vontade de malhar. Não. Não, tenho vontade de comer uma caixa de bis com uma Exatamente. coca. Eu não tenho vontade de acordar. Ai, acordei, não é nem normal uma pessoa dessa. Ai, acordei hoje. Tô super afim de malhar. Não, quero ficar sentado e comendo uma caixa de bis. Maria Fernanda, Jane, muito obrigada pela presença. Uma troca riquíssima, né? É o futuro, né? Ou a gente entende que esse é o futuro, né? Ou o futuro vai engolir a gente, ou a gente não vai ver o futuro, o que é pior, né? Não ter longevidade. Então, prometo para vocês que a planta chega aqui horas, 2 da tarde, né? Vamos trazer uma flor e colocar aqui no meio para os próximos episódios. E vou tentar o desafio dos 30 dias. Isso, depois sempre eu me conto conta. para vocês. Obrigada. Para vocês que assistiram a gente, o recado já está dado por elas. Comportem-se, comportem-se. Obrigada. Obrigada, amiga. Obrigada. Muito obrigada. Foi ótimo.